Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história, não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real, e que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. Serena Williams. Ela nasceu em Saginaw, Michigan, em 1981. Mas foi em Compton, na Califórnia, um dos bairros mais violentos dos Estados Unidos, que Serena Jamaica Williams começou a aprender sobre superação. Em Compton, as quadras de tênis não eram de grama perfeita. Eram rachadas, marcadas por pichações e abandonadas à margem da cidade. Não havia arquibancadas, patrocinadores ou conforto. Havia apenas uma rede improvisada, bolas gastas, e duas irmãs treinando sob o sol escaldante, movidas por um pai obstinado que via no impossível o seu ponto de partida. Richard Williams, seu pai, escreveu um plano com 78 páginas antes mesmo de Serena nascer. Nesse plano, estava o sonho: transformar suas filhas nas melhores jogadoras de tênis do mundo. Para muitos, era loucura. Para ele, era a missão. Ele não esperava que o mundo abrisse portas. Decidiu arrombar as que estavam trancadas. Serena cresceu treinando 6 dias por semana, mesmo com o barulho dos tiros no fundo das quadras. Não frequentava clubes luxuosos. Não recebia convites. Ainda assim, aprendeu desde cedo a bater mais forte, correr mais rápido e pensar com frieza. O mundo do tênis, até então dominado por atletas brancas, snobs e moldadas por uma cultura elitista, não estava preparado para ela. Aos 14 anos, entrou no circuito profissional. Era negra, mulher, jovem e poderosa. Não demorou para ouvirem as primeiras críticas: muito musculosa, muito agressiva, muito emocional. Mas Serena nunca tentou agradar. Ela jogava como quem não devia nada a ninguém. Como quem já havia vencido antes mesmo de entrar em quadra. E, talvez, tenha sido essa postura, firme, decidida, autêntica, que começou a reescrever a história do esporte. Ela ganhou seu primeiro Grand Slam aos 17 anos, no US Open de 1999. Mas isso foi apenas o começo. O que Serena construiu nas décadas seguintes ultrapassa qualquer quadro de medalhas. O que a tornou uma lenda não foi apenas vencer, mas como ela vencia. Como resistia. Como voltava, mesmo quando todos achavam que ela já tinha passado do auge. E mais importante, como se recusava a ser colocada em uma caixinha. Serena sempre foi mais do que atleta. Foi símbolo. Foi ruptura. Foi espelho para meninas que nunca se viram representadas nas capas de revistas esportivas. Seus treinos eram brutais. Ela não treinava para estar bem. Treinava para dominar. Acordava cedo, passava horas em quadra, e mantinha o foco mesmo diante da fama, da fortuna e das distrações. Quando muitos celebravam a glória, ela estava se preparando para a próxima batalha. Mas a vida não poupou Serena. Enfrentou lesões graves, cirurgias, e até embolia pulmonar. Foi criticada, julgada, desrespeitada por árbitros e pela mídia. Ouviu que deveria ser mais contida, menos intensa, mais feminina, como se a sua força fosse um erro. Em 2017, deu à luz sua filha Olímpia após uma gravidez de alto risco, com complicações que quase lhe custaram a vida. E mesmo assim, voltou às quadras com a mesma fome de antes. Ou talvez com mais.
O que torna Serena Williams um exemplo a ser modelado não é apenas seu desempenho esportivo. É sua mentalidade. Sua consciência de identidade. Sua disciplina inabalável. Seu compromisso com o que acredita. Por isso, há lições poderosas escondidas em sua jornada. A primeira lição: quem define seus limites é você. Serena teve tudo para desistir. A falta de recursos, o racismo, os comentários maldosos, a comparação constante com a irmã Vênus. Mas nunca permitiu que os fatores externos se tornassem internos. Se alguém dizia "você não pode", ela respondia com raquetadas e títulos. A segunda lição: disciplina transforma talento em legado. Ela poderia ter sido apenas uma boa jogadora. Mas escolheu ser excepcional. Treinava com obsessão. Repetia jogadas até a exaustão. Corrigia movimentos mínimos com precisão cirúrgica. E, mesmo após tantos anos no topo, nunca deixou de buscar evolução. Ela sabia que talento é um bom começo, mas só a disciplina sustenta um império. A terceira lição: você não precisa se encaixar para vencer. Serena nunca escondeu quem era. Assumia seus cabelos, seu corpo, suas emoções. Subia nas quadras com roupas vibrantes, ousadas. Falava com força, gritava quando precisava. E, ao fazer isso, abriu espaço para que outras mulheres se expressassem sem medo. Não buscava aprovação, buscava verdade. E isso, no final, a fez ser aplaudida por todo o mundo. A quarta lição: a dor também é uma ferramenta de crescimento. Serena usou suas crises como combustível. Voltou mais forte após cada lesão. Suportou derrotas humilhantes, perdas pessoais, complicações pós-parto, e continuou. Chorou. Mas não parou. Porque ela entendia que a dor, quando bem canalizada, pode lapidar o caráter como nada mais faz. E há ainda uma quinta lição: não existe sucesso real sem propósito. Serena usou sua plataforma para muito mais do que vender produtos ou colecionar seguidores. Levantou o debate sobre igualdade salarial no esporte, denunciou o racismo institucional, apoiou mulheres empreendedoras. Ela sabia que sua influência era ferramenta, não troféu. Hoje, Serena Williams não é apenas uma campeã. É uma arquiteta de mudança. E a primeira parte de sua trajetória nos mostra isso, que por trás de cada conquista, existe uma construção invisível feita de disciplina, verdade, dor e propósito. Ela venceu partidas com dores. Jogou com o corpo em espasmo, as costas travadas, a mente exausta. Disputou torneios grávida. E, mesmo assim, ganhava. Porque para Serena, desistir nunca foi uma opção. Mas talvez o maior ponto de virada da sua história não tenha acontecido dentro de uma quadra. Foi no hospital, depois do nascimento da filha, Alexis Olímpia. Após o parto, Serena sofreu uma embolia pulmonar grave. Teve dificuldades para respirar. Passou por cirurgias. Ficou dias sem conseguir andar. E, pela primeira vez, sentiu o corpo não como ferramenta de superação, mas como limite. A superatleta agora precisava de ajuda até para se levantar da cama. Foi nesse momento que ela enfrentou o adversário mais difícil da carreira, a própria vulnerabilidade. E, como sempre fez, transformou dor em força. Serena não apenas voltou às quadras, voltou mais consciente. Mais estratégica. Mais inteira. A maternidade não a enfraqueceu. A aprofundou. A partir dali, o mundo viu outra Serena. A Serena investidora. A Serena ativista. A Serena empresária. Fundou um fundo de investimentos voltado para mulheres e empreendedores negros. Investiu em inovação. Empoderou histórias que nunca teriam espaço sem seu impulso. Usou a mesma disciplina que a fez campeã para construir um império fora das quadras. Mas não era só sobre negócios. Serena começou a falar sobre saúde mental. Sobre medo. Sobre cansaço. Sobre falhar. E, ao se mostrar humana, inspirou mais ainda. O que antes era apenas força, agora era também sensibilidade. Ela compreendeu que não precisava carregar tudo sozinha.
que sua autenticidade era, na verdade, sua maior arma. É aí que surge um dos ensinamentos mais potentes de sua trajetória: a vulnerabilidade é força, não fraqueza. Serena mostrou que abrir o coração e falar de medos não a tornava menor. A tornava mais real. E essa realidade impactava milhões. Outro momento marcante foi quando decidiu jogar com um macacão preto em Roland Garros. Mais do que uma peça de roupa, era um manifesto visual. Estava dizendo ao mundo: estou aqui. Do meu jeito. Recebeu críticas, claro. Mas respondeu como sempre respondeu, vencendo. Ela entendeu que a autenticidade incomoda quem vive de máscaras. E, por isso, jamais se curvou. Nunca moldou seu corpo, seu cabelo, sua fala, para caber nos padrões. Era serena. Inteira. Livre. E isso dava permissão para outras mulheres serem também. Nos últimos anos, ao anunciar que estava deixando as competições, Serena usou uma palavra diferente: evolução. Ela não estava se aposentando. Estava se expandindo. Porque, para ela, a vitória não estava apenas em troféus, mas na capacidade de evoluir e abrir caminhos para outras. Hoje, Serena é mãe, empresária, filantropa, investidora, símbolo de força e referência de autenticidade. Seu impacto se espalha em diversas frentes. Ela inspira meninas a acreditarem, mulheres a persistirem, e o mundo a respeitar histórias que, por muito tempo, foram silenciadas. E é aí que a gente compreende outro de seus grandes ensinamentos: o talento pode te levar longe, mas só o propósito te faz durar. Serena usou o tênis como veículo. Mas sua missão sempre foi maior. Era sobre mostrar que uma menina negra, nascida em Compton, podia conquistar o mundo, sem perder a alma no processo. Durante todos esses anos, ela ensinou algo precioso: que disciplina e autenticidade podem caminhar juntas. Que feminilidade e força não se anulam. Que não é preciso gritar menos para ser levada a sério. E que a vitória não está no fim da partida, mas na coragem de jogar todos os dias. Agora que a raquete descansa, Serena Williams continua jogando. Continua vencendo. E, acima de tudo, continua inspirando. Porque um verdadeiro legado não termina no último ponto. Ele continua em cada mulher que ousa ser tudo o que é. Em cada voz que não se cala. Em cada passo dado com firmeza, mesmo quando o chão parece incerto. Você não precisa ser Serena Williams. Mas pode aprender com ela a não desistir de si. Porque a verdadeira vitória é aquela que nasce dentro. A que resiste. A que persiste. A que se levanta mesmo depois da queda. E segue.